muito bom dia. Vamos lá para as nossas atividades de hoje, quinta-feira. Hoje, tia Vanusa vai para português e para matemática. Tia Vanusa vai hoje recordar alguns assuntos que a gente já estudou em português e em matemática, tá bom? Para a gente começar, a tia Vanusa vai começar com uma poesia. Na verdade, é uma música que também é uma poesia lindíssima, que diz assim, que tem como título Matemagicamente. E aí, tia Vanusa nessa poesia vai falar um pouquinho da nossa matemática, o quão importante que ela é na nossa vida, não é? Todas as disciplinas são, e a matemática inclusive também é. Tia Vanusa está falando da matemática porque às vezes ela se passa por uma vilã muito difícil de ser compreendida, mas aí a gente tem que colocar na nossa cabeça que a matemática ela é muito importante, a gente utiliza ela constantemente, diariamente, e ela deve sim ser nossa amiga, nossa aliada. E aí essa poesia diz assim: amor a gente tem para multiplicar, felicidade é coisa para dividir. E quantos mais amigos a gente somar, é certo que a tristeza vai diminuir. Uma andorinha só não faz verão, 2 peixinhos a nadar no ribeirão. Para 3 tigres eu servi 3 pratos. 4 patas tem um par de patos. Lembro do senhor Pitágoras que me contava como é bela a matemática. É uma questão de lógica. Os meus problemas se resolvem feito mágica. 5 letras são chamadas de vogais. Se é 6 ou meia dúzia, tanto faz. 7 notas de um bom samba canção. Se deitar, o 8 vira violão. Amor a gente tem para quê? Para multiplicar. Felicidade é coisa para quê? Para dividir. E quantos mais amigos a gente somar, é certo que a tristeza vai diminuir. 9 meses já é tempo de nascer. Nota 10. E aí a poesia continua, mas que vocês fiquem com esse refrão. Amor a gente tem que multiplicar. E hoje, na aula de hoje, tia Vanusa vai falar um pouquinho sobre a multiplicação e vai até introduzir a divisão para que vocês possam compreender que a multiplicação e a divisão, elas caminham, ó, juntinhas. E para que vocês possam compreender isso melhor, tia Vanusa vai passar um videozinho do Telecurso 2000. É como se fosse uma aula. Se tia Vanusa estivesse na sala de aula, ia passar esse videozinho para vocês assistirem de todo jeito, porque é como se fosse uma aula que vai reforçar e vai fazer vocês compreenderem melhor a multiplicação e já introduzindo a divisão, que é o nosso próximo assunto em matemática. Assistam aí que a gente já volta. Amiga, vem ver os tecidos que eu comprei para fazer as bermudas. Nossa, essas 4 cores estão lindas. As bermudas vão fazer o maior sucesso com a nossa freguesia. Mas espera um pouquinho. A gente vai fazer a bermuda em 3 tamanhos. Pequeno, médio e grande, não é isso? Eu até já sei a pergunta que você vai fazer. 3 tamanhos, 4 cores. A pergunta é? Quantas bermudas diferentes vão ser produzidas? Eu sabia. E a resposta, você sabe? Você percebeu? Para tocar sua pequena confecção, nossas amigas estão mais uma vez às voltas com um problema prático de matemática. Quantos tipos de bermudas elas vão produzir? Você consegue responder esta pergunta? Na aula de hoje, nós vamos aprender a lidar justamente com situações desse tipo. Em outras palavras, vamos ver quais as ideias básicas envolvidas nas operações de multiplicação e divisão. Todos nós sabemos que as pessoas doentes precisam tomar diariamente uma série de medicamentos. Aqui nesse hospital, a responsabilidade de dar a quantidade diária certa de comprimidos para os pacientes é da enfermeira Eunice. Eunice, como você organiza a distribuição do medicamento sem se confundir? É muito fácil, veja. Cada paciente tem um vidrinho com o seu nome e com um número de comprimidos a serem tomados a cada dia. Neste caso, 4 para cada um. No começo do dia, eu coloco os comprimidos nos vidrinhos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4.
No outro dia, de manhãzinha, eu verifico se todos os vidrinhos estão vazios. E no caso desses 3 pacientes, qual o total dos comprimidos necessários diariamente? A resposta para essa pergunta é muito simples. Preste atenção. Bom, são 4 comprimidos para o seu José, mais 4 para o seu João e 4 também para o seu Antônio. 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. É isso. São necessários 12 comprimidos todos os dias. Bom, dá licença que agora eu tenho que trabalhar. Será que não tem um outro jeito da gente fazer essa conta? Vamos pensar um pouco. Veja só que interessante. Estamos somando a quantidade 4 3 vezes. Então, podemos dizer que 4 mais 4 mais 4 é igual a 3 vezes o número 4, ou simplesmente 3 vezes 4. Isso é uma multiplicação. A soma de quantidades iguais repetidas vezes. Definição de multiplicação. Multiplicação, operação em que calcula a soma de parcelas iguais. Continuamos aqui no hospital, onde a enfermeira Eunice nos forneceu a tabela que eles usam aqui para controlar a distribuição diária dos comprimidos usados pelos pacientes. Vamos observar essa tabela com atenção. O comprimido A é prescrito para 3 pacientes, 2 comprimidos por pessoa. O comprimido B também é prescrito para 3 pacientes, 2 comprimidos por pessoa, ou seja, 3 vezes 2, que é igual a 6 comprimidos. 6 pacientes tomam o comprimido C, 3 para cada pessoa. 6 vezes 3 é igual a 18 comprimidos. No caso do comprimido D, são 4 pacientes que tomam um comprimido cada. 4 vezes 1 é igual a 4. 5 pacientes tomam o comprimido E. Cada um, não tem um número de comprimidos por pessoa. Só o total, que é 10. E agora, como se faz para descobrir quantos comprimidos cada paciente toma? Vamos checar isso com a enfermeira. Enfermeira Eunice, está faltando um dado aqui na tabela do médico. Eu sei, mas não há problema. Basta utilizar a divisão. Divisão? Vejam só, eu tenho aqui os 5 vidrinhos dos meus 5 pacientes que utilizam o medicamento E. A gente sabe que, ao todo, são 10 comprimidos. Para saber quantos comprimidos cada paciente toma, basta distribuir os 10 comprimidos pelos 5 vidrinhos. Vamos lá? Primeiro, 1 para cada um. Segunda rodada, mais 1 para cada vidrinho. E acabou. Cada paciente toma 2 comprimidos. Essa é a ideia da divisão. Distribuir em partes iguais. Vocês perceberam? Nossa reportagem acabou de fazer mais uma importante descoberta. Através dessa explicação que a enfermeira Eunice nos deu, a gente viu que 10 dividido por 5 é igual a 2. E vejam que interessante. 10 dividido por 5 é 2. E 5 vezes 2 é igual a 10. É por isso que a multiplicação e a divisão são consideradas operações inversas, como a soma e a subtração. Lembra? Não? Bom, enquanto vocês relembram, a nossa equipe vai até a estação central colher mais dados sobre a multiplicação e a divisão. Operação inversa. O que será isso? Você já deve ter notado que em quase tudo na vida, às vezes você precisa construir, às vezes você precisa separar. Na matemática também é assim. Imagine, por exemplo, um cidadão que recebe por dia, o diarista. Se ele recebe 12 por dia e trabalha 5 dias, você vai multiplicar 5 por 12. Em 5 dias ele ganhou 5 vezes 12, 60. Por outro lado, há o indivíduo que pega uma tarefa e você contrata. Esta tarefa custa, digamos, R$200. Muito bem. Se o sujeito levar 4 dias para desenvolver essa tarefa, ele trabalhou à razão de 200 dividido por 4, isto é, R$50 por dia. Então você notou que tem hora que você junta, você multiplica
E tem hora que você faz o inverso da multiplicação. Você divide. Uma coisa é fazer 12 vezes 5. Outra coisa é fazer 200 dividido por 4. São operações que andam em caminhos contrários, inversas. Operações inversas. Interessante essa característica da multiplicação e da divisão, não é mesmo? Mas será que essas operações estão de fato no nosso dia a dia? Pegar a condução, por exemplo, o que tem a ver com a multiplicação? Nossa repórter está agora na Estação Central com mais informações. Nós estamos aqui na Estação Central para conferir se a multiplicação e a divisão ajudam mesmo no nosso dia a dia. O sistema de transportes aqui oferece 3 tipos de trem. O parador, é claro, para em todas as estações. O rápido vai de 2 em 2. E o apressado só para a cada 5 estações. Isso quer dizer que se você pegar o rápido, que para de 2 em 2, depois de 5 paradas, você vai estar na 10ª estação. Não é isso mesmo? Perfeitamente. Trata-se de uma multiplicação. 5 paradas vezes 2 estações a cada parada é igual a 10. Mas se o usuário quiser chegar mais rápido na 10ª estação, qual é a melhor opção? Bom, aí é melhor ele pegar o apressado, que para de 5 em 5 estações. Assim, em apenas 2 paradas, ele chega na 10ª. Vocês perceberam? Outra multiplicação. 2 paradas vezes 5 estações a cada parada, resultado, 10ª estação. Cidinha, estamos super atrasadas. Será que não é melhor a gente pegar o trem apressado até a nossa estação? Não dá, amiga. O apressado não para na nossa estação. Como a gente desce na 9ª estação, é melhor pegar o apressado até a 10ª e voltar uma, que é o que a gente faz todo santo dia. Mas tem uma coisa que eu não entendi. Eles não tinham falado que a multiplicação é a soma de partes iguais repetidas vezes? Então, essas estações, o que tem a ver? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. O caso do trem rápido que para de 2 em 2... A cada parada são 2 estações. Epa, olha só. 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. São 5 vezes o número 2. Isso quer dizer que a multiplicação continua sendo a soma de parcelas iguais repetidas vezes. Nós voltamos a falar aqui da Estação Central, onde uma usuária tem uma outra dúvida. Pode falar. Eu vou descer na 12ª estação. Se eu pegar o rápido, depois de quantas paradas eu devo descer? Bom, aí se trata de um típico caso de divisão. A senhora vai parar na estação 12. Vai pegar o rápido, que para de 2 em 2 estações. Então é 12 dividido por 2, que é igual a 6. A senhora desce na 6ª parada. E atenção, hein? Nesse caso, é importante observar que a divisão está relacionada com a ideia de quantas partes do mesmo tamanho cabem numa parte maior. Veja! Nesse caso, a gente pode observar que cabem 1, 2, 3, 4, 5... 6 partes com 2 estações cada, até chegar na 12ª. Ou seja, no caso do trem rápido, a gente precisa dar 6 pulos para chegar à estação 12. E agora? Vocês concordam que a multiplicação e a divisão podem ser muito úteis mesmo nas coisas mais comuns do nosso dia a dia? É claro, não é mesmo? Lembra o caso das bermudas das nossas amigas? Então, era só multiplicar os 3 tamanhos, pequeno, médio e grande, pelas 4 cores. 3 vezes 4, 12. Entendeu tudo? Então se liga na revisão. Atenção, se ligue aí que é hora da revisão. Hoje, aprendemos que a multiplicação nada mais é que a soma de parcelas iguais. Lembra o raciocínio do vamos pensar um pouco?
Com nossa enfermeira e seus vidrinhos, vimos que a divisão tem a ver com a distribuição em partes iguais. E também quantas partes iguais cabem num comprimento maior, como a repórter mostrou na estação. E como bem disse o nosso convidado, aprendemos que a multiplicação e a divisão são operações inversas, como a adição e a subtração. E aprendemos ainda a utilizar uma tabela. A gente estava pensando melhor e achou que a nossa confecção deve oferecer mais opções para a clientela. A gente estava pensando em produzir 18 tipos diferentes de bermudas. São 3 tamanhos, certo? Quantas cores de tecido nós devemos ter para produzir 18 tipos diferentes de bermuda? Com o que aprendemos hoje, fica muito fácil responder. É? O que você está esperando para resolver esse problema? Nós temos que fazer essas bermudas ainda hoje, não é? Bons estudos! Ok, crianças, observaram aí que não é nada difícil, né? E a gente precisa compreender direitinho a multiplicação, a divisão e todas as situações do nosso dia a dia. A gente está usando a matemática, está usando a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Como a atividade de hoje, pessoal, vocês vão... Tia Vanusa vai colocar aí no final do vídeo uma imagem, uma foto com 10 situações matemáticas. E vocês vão fazer a continha, só a continha no caderno, na disciplina de matemática, e vai resolver, tá? Olha, no quesito 1, vocês vão armar a continha. Lembrem de como armar a continha da multiplicação. Multiplicando, multiplicador, e o resultado da multiplicação é um produto. Lembrem que a gente já estudou isso. Então, vocês vão armar direitinho cada continha dessas, levando em conta multiplicando, multiplicador e produto. E outra coisa, a unidade tem que estar abaixo, uma abaixo da outra, dezena abaixo da dezena, centena abaixo da centena. Arma a continha direitinho, tá? Na situação problema 1, vocês vão fazer a multiplicação. 45 limões vezes 7 caixas. Cada caixa tem 45 limões. 7 caixas, imagina aí. Em uma caixa, 45. 7 caixas. Eu poderia fazer uma adição de parcelas iguais, mas essa conta ia ficar imensa. 45 mais 45 mais 45. Para facilitar, a gente faz uma multiplicação simplesmente. Então, vocês vão armar essa continha e vão descobrir quantos limões tem em 7 caixas. Vocês vão resolver todas essas situações que tia Vanusa vai colocar no final do vídeo. Essa é a nossa atividade de matemática. Mas nessa aula de hoje, tia Vanusa gostaria de aproveitar para revisar também, sabe o quê? Preposição em português. Tia Vanusa vai até aproveitar essa música que tia Vanusa leu no início, alguns trechos dessa música, dessa canção, para a gente recordar a preposição, tá? A aula de hoje, português e matemática, para a gente já aproveitar e estudar 2 disciplinas hoje. Aí tia Vanusa vai pegar algumas frases, eu vou colocar aqui em cima para vocês fazerem a leitura, para a gente observar onde é que tem uma preposição nessa frase. Essa, por exemplo, é certo que a tristeza vai diminuir. Já imaginou se tia Vanusa dissesse, é certo que tristeza vai diminuir? Não fica estranho? Não sou estranho? Então a preposição ela vai fazer esse ligamento. É certo que a tristeza vai diminuir. Então esse a vai ser uma preposição. Em outra frase diz assim, como é bela a matemática? Como é bela quem? A matemática. Então essa preposição vai fazer esse elo, essa ligação entre um termo da oração e outra, entre um pedacinho da frase e o finalzinho. Então vai fazer essa ligação. Em outra frase diz assim, é uma questão de lógica. Já imaginou se tia dissesse, é uma questão lógica? Até que ia ter sentido, mas vai ficar mais completa essa frase quando eu digo é uma questão de lógica. Aí o de vai ser uma preposição. Em outra frase, 7 notas de um bom samba-canção. 7 notas de quê? De um bom samba-canção. Esse de vai ser uma preposição. E aí se recordem que tia Vanusa falou lá na aula passada de preposição que existe um monte de preposições que a gente usa em nosso dia a dia. Como, por exemplo, a,
ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por e tantas outras preposições. Aí no texto, tia Vanusa só escolheu duas, que é o a e o de. Mas existem muitas outras preposições que a gente também usa em nosso dia a dia. Aí, como a gente está falando que a matemática ela é tão importante em nosso dia a dia, tia Vanusa vai sugerir, vai propor que vocês façam uma segunda atividade dessa aula. E essa segunda atividade é uma produção de texto com o título A Matemática é Muito Viva Entre Nós. Vocês vão falar um pouquinho, pode até ser lá na disciplina de matemática mesmo, tudo bem? Junto com as continhas, vocês vão falar assim, a matemática é muito importante. Não, a matemática é muito viva entre nós. E aí vocês, essa palavra entre é uma preposição, tá? Entre nós. E aí vocês vão escrever, vão fazer uma produção de texto e a preposição que tiver no textinho de vocês vão circular, tá bom? Vocês vão escrever uma historinha, um textinho pequenininho, curtinho, falando sobre a matemática, que ela é muito viva entre nós. Nesse texto vocês destaquem um montão de preposições. Então, na aula de hoje, tia Vanusa vai reforçar a multiplicação. Tia Vanusa quer ver todo mundo fazendo todas as continhas. São 10 continhas só. Vai ser ótimo porque vocês vão explorar a tabuada, ok? E vão fazer também um textinho falando sobre a importância da matemática em nossa vida. E nesse textinho vocês vão destacar todas as preposições que forem surgindo, porque vai surgir, porque a preposição, ela é, assim como tia Vanusa falou sobre a matemática, a preposição e a língua portuguesa está na nossa fala, está na nossa escrita, está no meio de nós. Ok, meus amores? Então essa é a nossa aula de hoje. Um feliz dia, façam tudo, tá? E até amanhã.